Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a psicóloga Priscila Cavalcante, maravilhosa. Antes de mais nada, antes de falar do nosso programa, eu vou pedir para a Pri deixar aqui também o contato dela, que a gente não falou no outro programa, mas vai deixar marcado lá. Pri, quem quiser falar com você, primeira coisa assim, eu quero entrar em contato com ela, marcar uma consulta, como é que eu faço? Então, você pode me encontrar através do meu Instagram, que é @psi de psicólogo, tá? psi.Priscila Cavalcante. Certo. Tá? E o meu telefone que é o 11 97676 5985. E no meu Instagram eu posto dicas de saúde mental. Toda sexta-feira eu falo sobre assuntos das mulheres, saúde mental feminina, que é o Notas Feminina, e durante toda a semana eu trago muitas ideias, reflexões sobre saúde mental como um todo. Legal, tá vendo, gente? Então, assim, informações nós temos hoje. Basta você saber o que você está buscando de informações, né? Porque a internet tá aí cheia de coisa pra gente ver. Tem muita coisa importante, tem muita coisa bacana. A Pri coloca lá o conteúdo dela para quem quiser olhar, entendeu? Não é nenhum curso que você tá pagando, né? Tu tem que pagar quando não é um curso, ela coloca lá, que nem o nosso programa. Já que quanto eu não tem preço, você vem aqui, você senta, você assiste, adquire toda essa experiência que a gente tem aqui e leva para sua vida, como nós vamos falar agora. E antes, né, você já clica aí, se inscreve no meu canal, toca no sininho, compartilha, convida seus amigos, sua família. E agora nós vamos falar de algo muito especial, que é sobre a saúde mental da mulher feminina, não só a mulher, mas a adolescente, a mais idosa, que também precisa cuidar, porque aquele dia que a gente estava na palestra, que a gente estávamos numa palestra de mulheres também, eu vi que uma senhora levantou e falou: o meu neto disse que eu não tinha mais idade para isso ou para aquilo, né? E isso afeta também as pessoas. O que você pode trazer para a gente, Pri, sobre a questão da saúde mental feminina, que é a mulher que pega tanta coisa para ela durante o dia? Isso, né? Quem é a mulher? Não somos as mulheres, são muitas mulheres. E você falou desde a adolescente, a jovem adulta, a mulher mais madura e a mulher na terceira idade. Então, nós passamos por diversas mudanças no nosso corpo ao longo da nossa vida. Então, cada mudança é uma mudança física, psicológica e social. A importância da gente se cuidar, da gente entender quais são as necessidades que a gente tem naquele período, naquela faixa etária. Os cuidados tanto psíquicos, da nossa saúde física, né? Nós estamos agora em outubro, então o Outubro Rosa, da gente cuidar da nossa saúde ginecológica, falar da saúde ginecológica sem tabus, e também do nosso envelhecimento, porque a gente quer ter uma vida longa e saudável. Nós estamos chegando num momento em que o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. Então, isso significa que mulheres vão viver mais e precisam viver com qualidade, com saúde, com a mente boa, com a mente ativa e também com esse corpo saudável. Exatamente. E a mulherada tá dando um baile, né? Eu vou na academia, eu falo: Jesus amado, essa mulher, eu vou fazer 40 anos, né? Aí eu olho pro lado e falo: que vergonha, olha o corpo. A Edna é uma, eu falo: meu Deus, olha o corpo dessa mulher. Aí eu dou um tapa assim, ela fala: Edna, tudo duro, tudo no lugar. E ela fala: alimentação, mente, né? Esses cuidados com a pele, botox, né? Eu já coloquei, gente, agora eu não tô sem, mas eu já coloquei. Então, assim, tudo isso é um cuidado pra gente já se olhar, mas se olhar com tranquilidade, né, Pri? Isso é importante, porque a gente não se sufocar. O autocuidado não pode ser um peso, senão ele deixa de ser cuidado. E aí passa a ser um fardo. Passa a ser um fardo. Passa a ser um fardo. Passa a ser um autofardo. Ao invés de autocuidado, um autofardo. Eu tenho que emagrecer. Exatamente. Eu coloquei um processo de emagrecimento esses dias nas minhas redes sociais. Falei: essa sou eu em 2023 e essa sou eu aqui em 2025. E todo mundo perguntou. Eu vou fazer um vídeo falando disso, porque eu não vou falar disso hoje sobre aqui. Mas, gente, não tem fórmula mágica.
Mesmo que você faça uma cirurgia, você tem que ir para academia, você tem que se cuidar, você tem que ter uma alimentação boa. Não existe, o nosso corpo ele pede. E principalmente hoje, o que rege é a nossa mente. Precisa cuidar da nossa saúde mental, porque o, esse exemplo que você trouxe, o ganho de peso, ele pode sim estar envolvido com hábitos não saudáveis, até mesmo problemas hormonais, tireoide, mas muitas vezes ele está voltado para emoções. A gente usa esse exemplo, a grosso modo, de falar, a pessoa come as emoções dela, porque ela não quer olhar para as emoções mais difíceis, então ela busca alimentos que trazem prazer para saciar aquelas emoções que ela não consegue lidar, com aquelas questões que ela não consegue lidar. A nossa saúde, a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela vê o ser humano dividido, claro, a gente é um ser humano integral, mas dividido em 4 esferas, né? Então, é o bem-estar psíquico, biológico, no nosso corpo, desde o nosso nascimento até a nossa morte, social e espiritual. E aí, quando fala de espiritual, não é religioso, é um lado espiritual que cada pessoa tem. Então, a OMS, ela entende que a saúde, ela está dentro desses 4 bem-estares. Biológico, psíquico, social e espiritual. Então, buscando cuidar de uma maneira possível, claro, não virar um alto fardo, né? Deixar de ser autocuidado e ser alto fardo. É muito importante que as pessoas e nós, mulheres, né, voltando mais ao assunto aqui da mulher, busquem se cuidar olhando para essas 4 áreas da nossa vida. Marca na sua geladeira, no seu celular, para você não esquecer, porque a gente esquece de se olhar todo dia, né? E se colocar lá. Uma coisa que eu costumava fazer, não fiz esse ano, mas isso me fez uma enorme falta, a meta com a gente. O que eu quero, o que eu busco, porque nós precisamos buscar, né? O ser humano precisa buscar algo para ele. Então assim, eu quero emagrecer. Até o final do ano eu vou entrar naquela calça jeans. Então a pessoa tem que ter essa meta também. E não deixar que nada desfoque ela, porque a gente tem tantos problemas, nós temos tanta coisa que a gente pensa durante o nosso horário de trabalho, que é o filho. Uma coisa que eu, na empresa que eu trabalho, eu permito que as meninas levem os filhos. As meninas que trabalham comigo. Então, muitas vezes elas não têm com quem deixar. Época de férias, a gente monta uma salinha e eles ficam na salinha. E isso desde quando eu abri a empresa, porque eu passei um processo com a minha filha que eu não pude ficar com a minha filha. E aí eu falava assim, se um dia eu tiver oportunidade, eu quero que essas mães estejam perto, porque eu sei o quanto afeta emocionalmente uma mãe. Né? O que o filho está fazendo, como que está em casa, elas não têm o tempo de ensinar a criança no estudo, na alimentação, na diversão. Tem um que eu vi crescer dentro da empresa, na barriga, o Pietro, que eu me de Pipi, ele me chama de mamãe 2. E aí ele cresceu dentro da empresa praticamente. E aí eu vi ele se desenvolvendo e ele vai de 5 em 5 minutos na sala da mãe dele e fala: "Mãe, eu te amo". E eu acho que se ela não tivesse essa oportunidade de levar, ela não ia viver isso. Verdade, você olha para a pessoa com um olhar muito maior do que apenas um funcionário, é uma pessoa que está ali trabalhando para mim. Não, você olha para a mulher. Então você está olhando para a saúde mental dela e para a saúde social, né? Como a OMS diz, nós somos seres biopsicos socioespirituais, né? Essas 4 esferas. Então você está olhando ali pelo menos para 2, para o olhar psicológico e para o olhar social dela. A criança faz parte da vida social dessa mulher. Você está permitindo que ela, no futuro, tenha lembranças. E não só
eu passei anos da minha vida trabalhando e mal tive a oportunidade de ver de- o meu filho crescer. Como é a realidade de muitas que precisam, sim, Sim. trabalhar para trazer o sustento para casa, porque gostam de trabalhar também, está tudo certo, mas que seria interessante que o trabalho tivesse essa mobilidade, essa flexibilidade na vida da mãe, de que ela pudesse também participar do crescimento dos filhos. Sim. Então, tá de parabéns. Não, é verdade. Isso foi uma coisa que eu senti na pele. Eu passei por esse processo e eu falei assim, as meninas que trabalharem comigo, elas não, e eu falo para elas, vão acompanhar eles em consultas, vão fazer as coisas. E vocês querem saber? Eu nunca precisei cobrar meta. A gente trabalha com vendas. Eu nunca precisei virar para elas e falar assim, gente, nós temos que bater meta esse mês. Eu só mando mensagem e falo, a coisa tá feia, hein? Vamos se unir. E assim é todo mês, né? Enquanto eu tô aqui, ó, Yasmin tá ali atrás trabalhando, tenho certeza que tá respondendo os clientes, porque a gente se une. Nós temos essa união entre nós, das meninas da empresa. E os filhos, quando vêm, eu tô no telefone, a minha filha cresceu também indo para a empresa. E aí, a gente estava na outra empresa, e por várias vezes eu tinha que fazer alguma coisa, deixa que eu dou a mamadeira aqui, tive a rede de apoio da minha mãe. Então, assim, graças a Deus. E isso é muito importante, porque a mulher chega cansada em casa, ela chega exausta, ela não tem a oportunidade, às vezes, de sentar com o filho e ensinar, ter a paciência, às vezes é mãe jovem, muito jovem, né? Ou às vezes já tem mais idade e também não tem aquela jovialidade de ter a paciência. Então a gente tá falando o quanto é sufocante às vezes para a mulher. A mulher exerce muitos papéis, a sociedade cobra da mulher diversos papéis, então ela é mulher, ela muitas vezes é mãe, é esposa, é empreendedora, ou trabalha numa empresa, cuida dos pais idosos. A sociedade ainda cobra que essa mulher esteja bonita, esteja bem vestida, esteja desejável ao homem. Então, imagina, são muitos papéis que ela precisa exercer e ela não consegue ter espaço para olhar para ela mesma, tá? Mas o que eu quero? Quem eu sou? E eu, para além dos papéis que eu sou obrigada a exercer, quem que eu sou? Ontem mesmo uma paciente me disse, eu preciso entender o que eu gosto. Eu sei o que os outros gostam e eu faço o que os outros gostam para acompanhar. Mas eu esqueço muitas vezes o que eu gosto. Então, é fundamental que essa mulher, ela tenha espaço na vida dela para olhar para ela. Porque senão o adoecimento mental, ele acaba sendo inevitável. Ela cuida dos outros, ela cuida muito bem dos espaços, ela cuida muito bem dos familiares, ela exerce aqueles papéis de uma maneira que só ela entende como é sufocante, mas ela não tem espaço para cuidar dela mesma, na própria vida dela. Então, vou trazer um exemplo. Quem é a Jaque sem ser mãe, sem ser filha, sem ser mulher, sem estar aqui trabalhando, sem ser empreendedora? Quem é a Jaque? Quem é a Jaque com ela mesma? Quem é a Priscila com ela mesma, saindo consigo mesma? Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres que têm vergonha de sair num restaurante para almoçar ou jantar sozinhas, porque elas ainda pensam, o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou sozinha, que nenhum homem me quis. Ainda tem essa pressão de que para a mulher ter valor, ela precisa de ter um homem ao lado, né, como se fosse uma bolsa, né, precisa pertencer vou levar a um meu homem. acessório ali hoje. Ou que ela seja um acessório desse homem. E o filho, né? Quantos anos você tá? 30. Não tem filho ainda? Não. Aí chega no 40, tá com um filho. Cadê seu segundo filho? Não quero ter. Por quê? O que aconteceu? Mas ele vai ter com outra. E, assim, umas coisas que você escuta tão absurda ainda, que eu ensino muito a minha filha. Eu falo pra ela assim, você não é obrigada a nada. A nada. Porque você precisa estudar. Você precisa estudar, você precisa saber, ter conhecimento. Porque isso ninguém vai tirar. Né? Eu, graças a Deus, eu sempre gostei de estudar. Então, eu falava assim, isso ninguém vai tirar de mim.
Eu falei esses dias para as crianças lá da escolinha que eu dou aula para eles de domingo. Falei, a tia sempre quis ser repórter. Não tive oportunidade de ser. Fui lá e montei minha TV agora. Agora eu tenho o meu programa. Falei assim, agora eu faço a minha reportagem. Eu falei, e eu quero que vocês façam isso. Falei, porque a tia veio das mesmas escolas que vocês. Entendeu? Eu falei, então assim, crie a sua oportunidade. Mulheres, criem a oportunidade de vocês. Tem mulher que tá trabalhando num negócio que ela não quer. Ela queria fazer bolo. Ela não queria estar lá. Mas porque ela tem aquela pressão, aquela coisa, ela acaba passando a vida dela sem fazer. A minha mãe, outro dia ela falou assim, nossa, meu sonho é entrar na C&A, sei lá, na loja, ela falou, e eu gastar assim. Por quê? Porque ela sempre achou que comprar coisas para ela, ela estava gastando o dinheiro que era da família, e aí ela não se vê nem viajando. Ela acha errado ela viajar. Como eu vou viajar e aqui em casa, como vai ficar? Mãe, pelo amor de Deus, seus filhos estão tudo casados já. Não, mas como é que eu vou deixar uma semana aqui? E seu pai? Então, assim, não tem. Graças a Deus, a geração nossa veio quebrando isso. Eu quebrei um pouco esse ciclo e as meninas estão quebrando mais ainda. Se libertar desse papel da eterna cuidadora. Tinha que ter janta. Não, tem que ter janta. Mas ninguém jantava. Pronto, aí dava briga, porque ninguém jantava. E aí ela fazia o dia inteiro comida, ela lavava roupa, passava, cozinhava, e era o dia inteiro. E aí ninguém jantava. Então era uma cobrança excessiva. E ela? Se você perguntar para ela hoje, quem é você? Ela também não vai saber responder. Porque ela se moldou através dos filhos, do marido, das netas, né? E ela esqueceu dela. E eu falo para ela, mãe, você esqueceu de você, você precisa cuidar de você. Ela não se permite a ficar num salão de beleza, porque ela acha que aquilo não pertence a ela. Porque não está dentro daqueles papéis que a sociedade quer para ela. Entendeu? Então, ela viajar não está dentro dos papéis, mas está dentro da vida dela, da vida que é só dela. Sim. Então, sim, hoje a gente vem quebrando esses tabus. A mulher sentar num restaurante e se alimentar, comer, ter uma experiência, isso não deveria ser vergonhoso para ninguém. Eu nunca vi um homem dizer, não vou no restaurante porque eu tô com vergonha de ninguém me ver como uma mulher. Ele vai lá e come e acaba com a churrascaria. Eu nunca vi. Nossa, você tá solteiro, vai morrer sozinho, hein? Vai ficar pra titio. Isso é uma coisa que a gente não vê. Isso tem que acabar. Isso tá acabando, claro. Tá bem melhor, mas tá melhor porque a gente fala a respeito disso. Sim. Porque a gente tem quebrado esse movimento ainda de que a mulher, para ter uma identidade, ela precisa pertencer a algo. Não, a mulher pertence a ela mesma. Como o homem também pertence a si mesmo. Da história inteira, a mulher pertence a si mesma. Uma vez eu vi na TV um programa, eu acho que era uma novela, e estavam falando da She-Ra e do He-Man. Quem é mais antigo vai se lembrar que She-Ra e He-Man eram irmãos e eles eram heróis num desenho. E aí um rapaz perguntou, mas a She-Ra não é namorada do He-Man? Falou, não, eles são irmãos. Mas de quem que a She-Ra é? De quem a She-Ra é? De quem que ela precisa pertencer? E aí uma personagem falou, ela é dela mesma. É dela mesma. Ninguém pertence, mas de quem que o He-Man é? Então, eu me lembro disso. E para quê? Sabe, para que pertencer? É muito importante, claro que nós não somos contra os relacionamentos afetivos, eles são importantes quando as pessoas querem, estão bem, saudáveis dentro dessa relação, e não porque elas acreditam que precisam estar numa relação para ser alguém. Exatamente. Quando eu casei, eu recebi umas críticas, até hoje, de algumas pessoas, né? Mas eu nem me importo mais, passei por a fase. Quando eu era criança, eu falava assim, eu vou ser empresária, vou trabalhar fora, e eu não quero cozinhar, e não quero cuidar de casa, né? Acho que todas as mulheres falam, lá no fundo elas falam, eu não quero isso pra mim, que enche o saco. E eu falava assim, eu vou trabalhar fora, porque era o meu projeto de vida. E aí, eu realmente quase não consigo. Eu aprendi a fazer as coisas porque a minha mãe me ensinou, porque ela falou, você tem que saber fazer e tem que saber ensinar. E aí eu aprendi. Só que eu sou uma pessoa que eu não cozinho, porque eu não sou muito do movimento de cozinha. Às vezes eu vou lá, faço alguma coisa assim. Mas, nossa, quando as pessoas descobriram isso, eu fui tão crucificada.
Porque, não, você tem que cozinhar pro seu marido. Eu falei, calma aí. Porque eu chego às vezes até mais tarde. Né? Eu chego até mais tarde. Então, assim, tem 1000 coisas para fazer numa casa. Vamos se dividir. Eu acho que as coisas mudaram muito. A gente ensinar os meninos também, novinho, tá crescendo. Ajuda as suas esposas. E eu até falo que não é ajuda, que o homem não ajuda, o homem participa. Exatamente. Porque a casa é dele também. Porque a gente ouvia isso antigamente. Ajuda, né? É o favor que você tá me fazendo. Não, não é não. Os filhos também. Eu falo, os filhos não ajudam as suas mães, eles participam da casa que eles moram. Sim. Exatamente. Então, todo mundo que mora naquela casa, de alguma forma, é claro que muitas vezes a mulher é que fica em casa, o homem trabalha fora, os filhos estudam o dia inteiro, é claro que eles vão acabar participando menos, Sim. porque não tem tanto tempo. Mas todo mundo participa, todo mundo come, todo mundo usa roupa, todo mundo toma banho, então todo mundo participa daquele lugar para que ele seja um lugar habitável. Sim. Então, a gente até precisa trocar essa ideia de ajuda por participação. Exatamente. Todo mundo participa. Nós estávamos falando do MADA, não amada. MADA. O que seria? MADA é Mulheres que Amam Demais Anônimas. É um grupo de 12 passos inspirado no AA, né, nos Alcoólicos Anônimos, formado por mulheres que têm problemas com dependência emocional. Então, assim como a AA um grupo formado por pessoas que têm problemas com dependência alcoólica, o MADA é formado por mulheres que têm problemas de dependência emocional, que vivem relações tóxicas, relações abusivas, então que sofrem em relacionamentos e que não conseguem lidar com esse sofrimento. Então, eu sempre indico, para quem quiser conhecer, o Grupo MADA, pode digitar site Grupo MADA Brasil, tem reuniões online, reuniões também presenciais em vários lugares de São Paulo, do Brasil, inclusive, em que as mulheres se encontram para falar como estão, para falar sobre sua recuperação dentro dessa situação do amar demais. Que esse amar demais não é um demais de muito, é um demais que traz dor para essa mulher. Tem, inclusive, o Instagram, @MadaBrasil, Mada São Paulo. Então, eu sempre indico, faz muito bem. E isso é uma das coisas que mais geram problemas para as mulheres psiquiátricos, assim, vamos dizer assim. A dependência emocional. Eu acho que é um dos fatores, você pode falar muito melhor, claro. Mas eu acredito que seja algo que desestabilize realmente, de a mulher perder realmente o foco, né? Aquela história de que às vezes o amor cega, né? Sim, claro que tem homens que são também dependentes, são emocionais. Para os homens existem grupos mistos, que é formados de homens e mulheres, que é o CODA, codependentes de amor, e o DASA, dependentes de amor e sexo. Então, existem vários grupos anônimos. É muito grupo para mim, MADA, gente. CODA, DASA, mas as mulheres, elas acabam tendo mais tendência, assim como os homens têm mais tendência a ter dependência química, as mulheres têm mais tendência a ter dependência emocional. E aí é complicado, né? Sim, porque traz uma desestabilização na vida dela como um todo, até porque a dependência emocional traz sofrimento psíquico nos mesmos lugares da dependência química. Você acha que isso está ligado a alguma coisa do feminicídio? Porque a mulher, ela fica nessa dependência e às vezes ela quer se libertar. Quando ela percebe que aquilo está afetando ela de uma forma tão agressiva. Muitas mulheres podem se manter num relacionamento agressivo, num relacionamento em que elas estão sendo agredidas. Pode ser também por dependência financeira, por vergonha da sociedade, pelos filhos, mas algumas se mantêm pela dependência emocional, por depender emocionalmente, por amar demais, esse demais sendo doentio, aquele homem mesmo ele sendo o agressor. E aí ela fica e
E é inclusive nisso que a psicoterapia ajuda muito ela ter esse olhar, e o MADA também ajuda muito a mulher a ter esse olhar e dividir com outras mulheres aquilo que ela passa e ter os espelhos. Sim, eu acho que nós mulheres temos que tomar o cuidado de idealizar os príncipes, né? Nós somos criadas vendo príncipes, né? Eu detestava os príncipes da detestava os príncipes da Disney, né? Achava eles muito fofo. Mas era assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao idealizar, porque a gente fantasia até os defeitos. E aí a gente acha que ele falou pra mim que ele tava com ciúmes quando ele segurou no meu braço. E aí eu escuto muito isso das meninas, até jovens, falando assim: mas tia, ele só falou pra mim baixar a saia, porque não era pra mim assim, pediu pra me trocar a roupa. Então assim, nós mulheres, nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes no relacionamento, com algumas coisas que já vai despertando. Já vai despertando. Eu falo pra minha filha tem 11 anos, mas eu falo pra ela: respeite, porque também você vai ser um dia, talvez, não sei se você vai casar, mas se você casar, você vai respeitar o filho de alguém. E eu quero também que o filho de alguém te respeite. Eu falo, porque é os dois lados. E isso a gente tem que ensinar, tem que passar, porque senão a menina cresce achando que isso é normal, tá tudo bem. Outro dia, um menino, numa faixa de uns 12 anos, deu um tapa na menina aqui. E uma amiga minha, que é terapeuta, viu, e na hora ela já entrou no meio da situação e falou: aqui não. E a menina, ela ficou sem reação. Aí ela falou assim: deixa, tia. Tipo, ela estava acostumada com aquilo. Porque não era só ali dentro, estava acontecendo fora. Né? E aí eu saí, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente chorei assim por uma situação que eu me coloquei no lugar dela. Eu falei: ela vai crescer e ela vai achar que é tranquilo um homem dar um tapa nela. É muito triste, é muito triste. Por isso que é tão importante a gente falar também sobre a violência contra a mulher. É claro que quando a gente fala você falou, é preciso prestar atenção, e o ser humano é errôneo. A gente não está falando de um erro, de questões do relacionamento que podem ser conversadas e acordadas. Nós estamos falando de agressão. Como essa, existem vários tipos de agressão, de agressões físicas, psicológicas, então é muito diferente. Um relacionamento há de se ter resiliência, há de se ter paciência com muitas questões para o relacionamento conseguir ser saudável, mas existem coisas que são crimes, que esses não podem passar batido. E a traição, eu falo que traição não é só traição físico, né? A deslealdade. A deslealdade num relacionamento. Então, eu acho que a traição com uma mulher também se dá quando uma pessoa curte uma postagem. Tem nada a ver? Tem sim. Tem, pra mim tem. Então, é minha opinião, tá? Eu quero que fique isso muito claro. Porque eu acho que o Instagram, as coisas virou uma moldura, uma exposição, né? Que aparece para as outras pessoas. Cabe a você saber se você vai cair naquilo ou não. Você vai entrar naquilo ou não. Né? E a mesma coisa as mulheres. Você vai entrar foi só um comentáriozinho. Eu canso de ver amigos próximos, casados, curtindo coisas de mulheres. E da própria mulher. Você entendeu? E aí a mulher, não sei se vê ou não vê, enfim, é um problema dela. Mas é que eu tomo uma dor porque eu falo que eu não quero pra mim, eu não gostaria que fosse pra outra, porque isso dói. Porque isso dói. Porque pra mim, você tem que admirar com quem você está. Sabe? E parece que o casamento banalizou. Parece que um relacionamento amoroso, ele banalizou. Então hoje você olha o corpo, e aquilo é tudo. A estética se transformou que você tem que ter o corpo da influencer, porque senão você também, sabe? Hoje eu vi uma moça
ela postou um vídeo correndo assim, e ela falando que ela tava de legging e ela era meio mais fortinha. Ela falou assim: gente, é muito ruim você tá fazendo exercício e as pessoas te assediando com o olhar com essa roupa. E aí um cara comentou assim no vídeo assim: assediando quem? Ela se olhou no espelho? Eu falei assim, é que eu não arrumo briga na internet, que senão eu vou ficar o dia inteiro lá respondendo todo mundo. Mas eu acho de uma grosseria a pessoa ter a capacidade de parar numa postagem da pessoa e ir lá e agredir ela. A internet, ela expõe o pior do ser humano, porque as pessoas sempre foram assim, a diferença é que elas não tinham a possibilidade, não dava pra... porque ninguém vai parar na rua e começar a xingar, então acredita-se que através da internet, da tela do celular, a pessoa está mais protegida, então as pessoas ficaram sem filtro. Sim. É muito importante a gente entender o que a gente quer consumir para a nossa saúde mental. Porque consumir Instagram, o Instagram ele rouba muito tempo das pessoas, as redes sociais, né? Em si, TikTok, enfim, roubam muito o tempo das pessoas, porque fica ali passando e é aquela dopamina barata que a gente vai tendo, mas como é doentio, como é problemático. Porque ela estava ali falando dela, a respeito dela, e vem um homem agredir ela, coisa que ele provavelmente não faria na rua, mas ele se vê ali no direito de comentar a respeito do corpo dela, na rede dela, da vida dela. É extremamente Não, o ódio é gratuito, na internet é um ódio gratuito, né? Eu tô até... meu pai fala pra mim assim, você tá pronta pra isso? Porque vai vir gente aqui desceu... sim, eu falo assim, infelizmente. eu falo, linda, eu não sou o posto da beleza, eu não sou a Gisele. Gisele é modelo, supermodel, eu não. Mas ela tem haters e ela também. Tem hater também, o pessoal consegue falar mal dela ainda, consegue falar mal dela. Tem mulheres que eu vejo lá, envelhecer, então você não pode, né? Nossa, você não viu, eu vi outro dia uma senhora dançando no TikTok, o pessoal colocou assim, ai tia, tá na hora, eu falei, de lavar a louça. Eu falei, gente, se aquela mulher é tia, eu sou o quê? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa mente. Muito. Entender quem nós somos. O autoconhecimento, ele liberta. Porque quando você conhece você mesma, entende o que funciona para você, o mundo não vai deixar de ser ruim, ou as pessoas não vão deixar de ser agressoras porque você se autoconheceu. A diferença é que você se importa menos com a opinião alheia. É claro que a gente se importa com a opinião das pessoas que a gente ama, que são importantes, os seus pais, sua filha, a Yasmin. A gente precisa se importar em algum grau com as pessoas que realmente também são importantes para nós. Sim. Mas não qualquer comentário, não qualquer pessoa que não faz parte da sua vida. As redes sociais também, além disso, elas trazem um adoecimento para a vida da mulher, que é a pressão estética. Eu já escrevi, inclusive, uma matéria numa revista que foi o preço da pressão estética. Como que as redes sociais, elas pressionam a mulher a acreditar que ela não é bela, que ela não está bem, que ela não é suficiente e que ela precisa ser parecida com o novo ideal que está sendo colocado ali. Então, sim, você falou, cuidar da minha saúde, me alimentar melhor, fazer exercícios físicos, porque eu quero esse bem para mim, porque é a minha saúde. Mas quando você começa a se comparar, não se inspirar, porque se inspirar faz bem, mas se comparar com pessoas da internet, que você não conhece a vida, mulheres que têm a vida já programada para aquilo, e começa a entender que você não é boa o suficiente, que você não é mulher o suficiente, que você não tem o valor suficiente, porque você não é parecida com aquilo que é colocado na internet, isso vem imediatamente um adoecimento, uma crise de ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, porque tudo está ligado, tudo na nossa mente, na nossa vida é conectado. Sim. Então, a importância das mulheres de praticar o autoconhecimento, de entender o que funciona, nem toda mulher vai para a academia.
Nem toda Não. mulher vai gostar, nem toda mulher vai malhar. Não. Tem outros exercícios físicos, tem pilates, tem caminhada, tem natação. É importante cuidar do corpo? É da maneira que faz sentido para você. Para que esse autocuidado seja realmente um cuidado, faça sentido na sua vida, você tenha prazer em se cuidar. Exatamente, não tem que ser um fardo, tem que ser um amor próprio, realmente, um cuidado próprio. Eu odiava academia, eu odiava me cuidar, eu era inimiga da maquiagem, eu era inimiga de tudo que era de beleza, porque eu achava assim que tudo, as pessoas queriam demais. E aí eu entrei naquela história de que eu tinha que emagrecer a qualquer custo, e aí eu paguei um absurdo uma vez numa clínica de estética. E aí eu cheguei lá e vi uma moça muito linda, e a moça olhou e falou assim pra mim: "Você não acha que eu tenho que mexer no meu nariz?" E eu travei assim. Eu falei: "Você tá falando sério?" Ela falou: "Tô." Eu falei: "Moça, você é linda." E ela era muito linda. Ela falou: "Não, tem que mexer no meu nariz." Aí tá bom, passou. Aí no outro dia eu fui fazer o outro tratamento. Aí chegou uma moça do meu lado assim, ela tinha colocado silicone. Aí ela olhou pra mim, aí a outra falou assim: "Tá vazando seus tava vazando." E ela falou: "Não, mas pode fazer o tratamento aqui." Então, eu, eu nunca mais voltei. Eu não voltei, eu não tive coragem, porque eu falei assim: até onde vale? Até onde vale, sabe, tudo isso? Em que momento vai parar? Vai estar bom pra você? Que você vai se olhar e falar: tá bom pra mim assim. Isso é uma doença, na verdade, é o transtorno dismórfico corporal, quando a pessoa ela nunca consegue se enxergar como ela realmente é, fisicamente. Então ela sempre vai se enxergar feia, ela sempre vai se enxergar precisando mudar alguma coisa, e não tem fim, porque como é um transtorno, se ele não for tratado, não é fazendo cirurgia plástica, mudando o corpo, você vai conseguir mudar aquilo que te incomoda e vai aparecer outra coisa que te incomoda. Porque isso está dentro da mente, isso é um transtorno mental, transtorno dismórfico corporal. Quem tem esse transtorno, inclusive, é aquela atriz muito bonita, Megan Fox, que fez o Transformers, e ela fala que ela não se enxerga bonita, que ela não se enxerga como as pessoas veem. Se ela não se enxerga, então eu vou pular ali da ponte, porque pelo amor de Deus. Porque é um problema psíquico, não tem nada de errado com Ela é linda. o Não, ela não tem nada, ela é harmônica em tudo, né? Então, ela é harmônica em tudo, tudo. mas ela não consegue enxergar isso. Loucura, né? É a cabeça. É a cabeça, é a cabeça. Existem pessoas que elas não são o padrão que a sociedade exige de atraentes, mas elas estão tão bem com elas mesmas, são saudáveis emocionalmente, são saudáveis fisicamente, que elas estão bem, elas falam: não, estou bem, eu gosto de mim do jeito que eu sou, quero não meu precisa. cabelo branco, não quero. Não precisa. Eu tenho uma amiga que não pinta o cabelo, e ela é tão bonita com aqueles cabelos dela branco, eu falo pra ela assim: meu, combina com você. E tá tudo bem. Aí ela fala pra mim assim: nem me inventa de querer falar pra mim botar botox. Eu dou tanta risada, ela fala: faz tempo que eu não vejo ela. Ela fala: nem me inventa que eu tive com essas coisas, não. Eu sou toda natureba. Eu gosto de natural, ela come bem, ela é super natural, assim. Mas ela vive a vibe dela e ela tá bem. E ela é uma pessoa que tá bem. Não tem nada demais a pessoa também cuidar, fazer procedimentos estéticos, eu não sou contra isso. O que eu acredito é que você precisa fazer por você, você não pode fazer porque você quer atingir uma meta que foi imposta, que foi colocada, ou para que você acredite que com isso as pessoas vão te aceitar melhor. Você vai ser amada pelos outros se você fizer aqueles procedimentos. Sim. Então precisa fazer sentido para vocês só. Sim. Sempre vai ter alguém a criticar outra pessoa, como a gente falou da Gisele, né? Se alguém vai criticar ela, imagine nós. Então, acaba se tornando um movimento que não tem fim, tentar agradar o outro. É verdade. Para isso existem os gostos, né, gente? Tá dando nosso horário. Obrigada, Jaque, eu amei. Eu amei, tá dando nosso horário aqui. Fica aqui mais um convite, porque a gente tinha muita coisa para falar, você tem muita história e é muito importante tudo, esse aprendizado, esse aprendizado que você traz pra gente, é muito importante. Quem tiver a oportunidade de ir na palestra da Pri, vão mesmo, porque o dia que eu fui, eu fiquei assim, ó,
Falei, gente, é sério. Quando ela abriu a boca, começou a falar, eu fiquei paralisada. Eu falei, Yasmin, a gente precisa entrevistar essa moça. Vai atrás dela, corre, Miki, corre, que a tia tá com dor na coluna, vai. Aí a Miki foi, ela se apresentou. E aí surgiu uma amizade, conheci ela, conheci a doutora Ana também, né? As meninas são maravilhosas lá da subprefeitura da Penha, que tem um laço de amizades, que lutam também muito pela questão feminina. Verdade. Isso é muito importante. A gente não está menosprezando a causa masculina, até porque a gente traz aqui no programa, mas é muito importante a gente falar dos nossos direitos, do quanto a gente não precisa se cobrar, porque nós somos maravilhosas do jeito que a gente é. Entendeu? A gente quer, eu quero mudar meu cabelo, muda. Se você vai se sentir bem assim, você tem que estar bem com você. Você tem que se amar e você tem que fazer as pazes com o espelho. Você tem que fazer as pazes quando você se olha e se vê e se reconhece. É muito importante, né, Pri? É verdade. Quer deixar algum recado para nossas meninas? Bom, primeiro eu quero te agradecer. Agradecer muito. Estou muito feliz pelo convite, por essa oportunidade. Agradecer também todo mundo que assistiu. Quem quiser me seguir no Instagram, por favor, psi.Priscila Cavalcante. E o recado que eu quero dar para vocês é isso: olhem mais para vocês, mulheres. Evitem olhar tanto para as mulheres idealizadas da internet, da TV, e olhem para vocês, entendam o que eu gosto, o que eu quero, o que funciona para mim, quem eu sou, o que me faz bem. Busque responder essas perguntas, sim, busque se conhecer, porque a saúde mental começa a partir daquilo que você vê em você e do que você acredita sobre você. Tá bom? Muito obrigada e espero uma próxima oportunidade. Com certeza. Tá, e, gente, é filtro muitas vezes no Instagram. Ai, que foto linda, Jaque! Mas é filtro, tem filtros. Então, assim, o real é isso aqui, Nós temos rugas, sardas, temos que tratar da pele, do cabelo, cuidado, cabelo branco começa a aparecer. Então, assim, não existe a perfeição. A perfeição somos nós que fazemos dentro da nossa cabeça, tá bom? E, claro, encerrando com a nossa frase aqui que eu amo, não podia deixar de falar, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece, naquele que cuida de nós e da nossa cabeça também. Acho que se a gente andar também com os ensinamentos de Jesus Cristo, com certeza a nossa cabeça também começa a se fortalecer muito mais, tá bom? Beijo, meninas, beijo pra vocês, já segue, compartilha com as suas amigas, já vai lá no Instagram da Pri, já começa a ver os ensinamentos dela também maravilhosos, já vê onde vai ser a próxima palestra dela também, que eu também já vou divulgar pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!